Nós lemos no livro de Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4, no nosso vídeo de ontem. Nós vamos continuar a leitura do livro de Lucas, porém no capítulo 21, não no versículo 1, que nós lembramos sobre a oferta da viúva pobre, mas nós vamos ler um título do livro que diz o sermão profético e o princípio das dores. Como essa palavra é um pouco longa, nós vamos fazer isso em algumas partes de vídeos, para que possamos falar e debater bastante sobre esse tema, que é o sermão profético e o princípio das dores. Além de Lucas 21, capítulo 5 em diante, essa palavra também ela está no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao 14. E também ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13. Mas vamos ler aqui no livro de Lucas, seguindo a nossa leitura diária, que diz assim, livro de Lucas, capítulo 21, versículo 5 em diante. Diz assim, falavam alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Então disse Jesus, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Perguntaram-lhe, mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Vamos parar só um pouquinho aqui para a gente analisar as primeiras palavras de Jesus, porque os discípulos estavam olhando o templo na cidade de Israel. E eles olhando o templo, eles viram como aquele templo era formoso para a época. Como ele era ornado com pedras lisas, e tudo muito bem detalhado. Aquele templo foi construído com muita dedicação dos seus antecessores. Então, ele falava a respeito da ornamentação, eles falavam a respeito da ornamentação e das pedras. Como eram pedras bonitas, bem cortadas, lavradas. Mas Jesus chegou com seus discípulos e disse, quanto a essas coisas que vedes, ou seja, tudo que está aqui, tudo que é formoso, tudo isso aqui que é bonito, que é bem ornamentado, dias virão. E aí ele entrou na profecia e ele disse, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E hoje nós vemos que em Jerusalém já não existe o templo. O templo realmente foi derrubado. Ele foi destruído. Mas as pessoas naquele momento muitas pessoas naquele momento não levaram em consideração pelo tamanho, pela beleza do templo que existia ali. Mas hoje, em Jerusalém, a única parte do templo que ainda resta é o muro, que é onde se fazem as lamentações, chamado de Muro das Lamentações. Mas eles perguntaram assim para Jesus, mestre, quando serão estas coisas e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Ou seja, eles ouviram a profecia de Jesus e perguntaram sobre a questão dos tempos e épocas em que aquilo iria acontecer. Eles olharam o tamanho do templo e viram aquilo que Jesus
ouviram aquilo que Jesus tinha falado sobre aquele templo, como ele haveria de ser destruído e que nenhuma pedra ficaria sobre pedra. E eles perguntaram: quando isso vai acontecer? Então Jesus já respondeu dessa forma. Vamos lá. Versículo 8. Respondeu ele: vede que não vos enganem. Virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigais. Olha como Jesus chamou a atenção no versículo 8. Vede que ninguém vos engane. Hoje nós vemos muitas pessoas tentando enganar o povo de Deus, tentando enganar os seguidores de Jesus. E temos visto alguns cristos por aí, que se dizem cristos, né? Que se dizem o Salvador. Mas Jesus chamou a atenção e disse: vede que não vos enganem, virão muitos em meu nome, ou seja, muitos virão em nome de Jesus, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não os sigais. Aí Jesus continua falando: quando ouvirdes falar de guerras e resoluções, não vos assusteis. E daquele tempo até o dia de hoje, o que a gente sempre ouve falar, todos os anos a gente ouve falar sobre guerras. E o que podemos falar também da guerra da Ucrânia, que já está levando aí um tempão, já tem alguns anos. E Jesus chamou a atenção para essas guerras, porque ele diz: quando ouvirdes falar de guerras, resoluções. O que ele disse? Não vos assusteis. Temos ouvido falar de muitas guerras. Teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, que destruiu boa parte da Europa. E agora, nesse exato momento, está ocorrendo a guerra da Ucrânia. Mas Jesus chamou a nossa atenção no versículo 9. Ele diz: quando ouvirdes falar de guerras e resoluções, não vos assusteis. É necessário que isto aconteça primeiro. Aí ele diz uma palavra aqui muito detalhada sobre isso, sobre a questão das guerras. Ele diz assim: mas o fim não será logo. Ou seja, ainda estamos falando de guerras, então ainda não é o fim. Mas ele diz assim, olha, no versículo 10: então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares e coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, vamos analisar aqui o versículo 10, o versículo 11. Ele diz que levantar-se-á nação contra nação. Isso já tem acontecido. Está acontecendo há muitos anos. Haverá grandes terremotos. Quem não ouviu falar sobre terremotos no planeta, né? Vez por outra acontece um terremoto que mata muitas pessoas. Pestilências. O que falar sobre as pestilências do passado, né? E agora essa recente que abalou aqui o planeta inteiro, que foi uma pandemia generalizada, que foi a pandemia do Covid. Mas ele diz: em pestilências em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Temos visto também sinais acontecendo nos céus, né? Sinais relevantes,
né? Recentemente eu vi uma matéria sobre um meteoro que passou próximo, cortou o céu da Rússia e clareou a Rússia, né? Ali a parte da, da Rússia, das cidades russas. E ele passou muito rapidamente e fez aquele clarão. Então, sinais do céu acontecem regularmente. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa de meu nome. Nesse versículo 12, Jesus falou uma coisa que aconteceu em seguida da sua morte, ressurreição e assunção aos céus. Quando os apóstolos e os discípulos começaram a pregar e a falar a respeito de Jesus, então eles começaram a falar com muita autoridade, com muita intrepidez. E eles foram duramente perseguidos. Duramente perseguidos. Nós vemos na história e da própria palavra, fala sobre a perseguição aos apóstolos, aos discípulos, morte de Marte, dos primeiros mártires da palavra. Isso mais para frente, depois dessa mensagem de Jesus, que vários apóstolos a maioria dos apóstolos foi perseguida, foi morta, né, por causa do nome de Jesus. Então, quando ele diz, vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas, às prisões, conduzindo à presença de reis, governadores, por causa do meu nome, realmente tudo isso aqui aconteceu. Mas não quer dizer que não pode voltar a acontecer com os novos homens e mulheres de Deus nos dias de hoje. Porque o que acontece quando nós falamos do amor de Jesus, do amor de Deus, é que nós somos ridicularizados às vezes, perseguidos, com palavras negativas, ainda com coisas corriqueiras, né? E não podemos falar certas palavras que podem induzir as pessoas de novas épocas, e essas pessoas podem se sentir ofendidas, né, por palavras que possamos usar para falar do amor de Deus. Então a gente tem que tomar um certo cuidado no trato de falar da palavra do Senhor, né? Falar do amor de Deus, do amor de Jesus, da sua palavra. E Jesus falou isso, que nós, por causa dele, seríamos perseguidos, né? E essas coisas aqui aconteceram nessa época, aconteceram com os apóstolos, mas não quer dizer que hoje não esteja acontecendo. Não quer dizer que hoje não possa acontecer, né? A palavra de Deus ela é nova hoje, amanhã, e ela será eternamente nova. Ela é uma palavra renovada a cada dia. Então você lê um versículo hoje, amanhã você lê aquele mesmo versículo e Jesus vai falar contigo de outra forma. Vai falar contigo de outra maneira, né? No versículo 13 diz: isso vos acontecerá para testemunho, ou seja, para que todos vós, ou todos nós que falamos do nome de Jesus, que falamos da sua vontade, da sua verdade, das coisas que nós temos ouvido, visto, tudo isso nós acontece, nós vamos falar isso por causa do testemunho,
para que tenhamos esse testemunho para falar. No versículo 14, diz assim: Mas proponde em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Versículo 15: Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que vos opuserem. E realmente isso, para aqueles que falam do amor de Deus, que não têm um trato com a palavra, mas que têm um amor incondicional no seu coração, para falar, para chegar na frente de uma câmera, para chegar na frente de um púlpito, de um altar, e falar do amor de Jesus, falar sem vergonha alguma, sem constrangimento algum, porque Jesus falou: Mas proponde em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Ou seja, não há uma premeditação, não há uma preparação nesse caso. Se alguém indagar alguma coisa a respeito de Jesus com você na rua, ou no colégio, ou na faculdade, ou no seu trabalho, em qualquer outro lugar, e você se sentir ali acuado, tenha um relacionamento com Deus, um relacionamento de comunhão com Deus, que, como diz a sua palavra, porque eu vos darei boca e sabedoria. Então, aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos entregar, Deus vai dar, o Senhor vai dar sabedoria e boca para responder, para falar, para levar a sua mensagem. Darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que vos opuserem. Haverão oposições a essas palavras, mas Deus, e na figura também de Jesus Cristo, dará a vocês sabedoria, dará a vocês boca para responder e palavras para responder. E as pessoas não vão poder se opuser, não vão se opuser, ou não vão resistir a essa palavra. No versículo 16, diz assim, continuando esse sermão profético do princípio das dores. No versículo 16 diz assim: Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregue e matarão alguns de vós. Ora, que palavra difícil de absorver. Por quê? Em quem você confia na sua casa, né? Você confia, você que é filho, confia no seu pai, confia na sua mãe, confia nos seus irmãos, confia nos seus parentes, confia em pessoas que você chama de amigo, mas a palavra, o Senhor Jesus, ele diz que até pelos pais, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Claro que essa palavra que de matarão alguns de vós, verdadeiramente mataram muitos apóstolos e também discípulos, e durante toda a existência do reino de Deus na terra, depois da vinda de Jesus, muitas pessoas morreram pelo amor de Jesus, pelo amor que tem a Jesus e que tem a Deus. Mas Jesus falou claramente aqui com palavras no versículo 16, e ele diz: até pelos pais, irmãos, parentes e amigos
sereis o quê? Entregues, e matarão alguns de vós. As pessoas que você mais confia, as pessoas que você mais tem afinidade neste mundo, pessoas que estão ao seu redor, poderão, poderão te entregar por não ter a mesma comunhão que você tem, por não ter a mesma fé, digamos assim. Não tem a mesma fé. Então as pessoas podem ridicularizar você, mas você não pode ligar para isso. Você tem que amar a Jesus, como o Senhor Jesus falou, que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as outras coisas. Ele diz também na sua palavra o seguinte: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim, não é digno de mim. Né? Quem não deixar qualquer pessoa por amor de Jesus, não é digno de Jesus. Quer dizer, o primeiro amor tem que ser o amor de Deus. O amor que você tem pelo Senhor. Este é o primeiro amor. Inclusive, é o mandamento principal da palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E diz no versículo 17 o seguinte, do mesmo capítulo do sermão profético. Continuando, o versículo 17 diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome. E vamos ficar até aqui nesse versículo 17. Pessoas que falam do amor de Deus, ou pessoas que falam muito de Jesus, seja em qualquer lugar, ele é posto às vezes de lado. Né? Você vai na sua faculdade e ali naquele grupo de amigos ou de colegas de classe, né, de colegas de faculdade, e as pessoas ali começam a falar, a ter assuntos, muitos assuntos relacionados a qualquer outra coisa, mas tem sempre alguém que é servo do Senhor. E às vezes essa pessoa tenta introduzir em todas as situações, introduzir o Senhor, introduzir a palavra, introduzir a verdade, a vida. Mas as pessoas nem sempre estão preparadas para ouvir. E esses irmãos que estão ali falando, que estão ali levando essa mensagem, são às vezes ridicularizados. Eu falo porque já passei pela mesma situação na faculdade onde eu estudei. Às vezes as pessoas te deixam de lado, te põem de lado. Não, aquela pessoa ali, ela fala muito de Jesus. No trabalho, por exemplo. Você tenta, às vezes, todas as manhãs, puxar uma oração, falar do amor de Deus, trazer as pessoas para Jesus, para ter um dia abençoado, mas nem sempre os teus colegas de trabalho são receptíveis. Então, às vezes, eles te põem de lado, te ridicularizam, exatamente pela palavra que Jesus falou: de todos sereis odiados por causa do meu nome. O nome do Senhor Jesus, ele é poderoso sobre todas as circunstâncias. E muitas pessoas hoje falam desse nome com intrepidez, falam com graça, com poder, com autoridade. Mas quando você está longe de qualquer
holofote, iluminação, de qualquer meio de comunicação, mas está somente conversando entre amigos, não é um assunto que todas as pessoas estão aptas para ouvir. Então, ó, algumas pessoas tentam mudar de assunto, outras tentam induzir você ao erro, falar coisas tipo, mas não é bem assim, né? Aí você vê que quando nós estamos prontos para falar, o Senhor está pronto para nos dar a palavra de sabedoria. Então, a palavra de sabedoria, a palavra que nós temos que levar de Jesus, a palavra que nós temos que levar adiante, o Senhor ele nos dá. No versículo 15 diz: porque eu vos darei boca e sabedoria, e não poderão resistir nem contradizer todos os que se vos opuserem. As pessoas podem até se opor às palavras, mas elas não poderão contradizê-los, porque Deus dá sabedoria na hora que você abrir a sua boca para falar do amor dele. Então, falar do amor de Jesus é maravilhoso, porque você está levando ali uma mensagem que a humanidade precisa receber. A palavra do Senhor diz: e quando esse evangelho for pregado no mundo todo, então virá o fim. É necessário que este evangelho, ou seja, os ensinamentos de Jesus Cristo, sejam pregados, ou sejam falados, ou sejam passados para as pessoas em todo o mundo. É bem verdade que aqui nessa plataforma do YouTube nós chegamos a muitas pessoas, né? Muitas pessoas elas ouvem, elas escutam a palavra, mas todos os dias você precisa abrir a sua boca para falar do amor de Deus. E não vai ser difícil isso, porque quando você abre sua boca, o Senhor vai te dar ali sabedoria. E quem tem falta de sabedoria, ou quem tem falta de conhecimento, então peça a Deus. A palavra diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá sabedoria. Quando você estiver fazendo a sua oração, quando você estiver fazendo o seu devocional, quando você estiver lendo a palavra de Deus na sua casa, no seu trabalho, então peça a Deus sabedoria sobre todas as coisas. Sobre a questão do trabalho, sobre a questão das finanças. Peça sabedoria em como lidar com cada situação do dia a dia. Todo esse sermão profético e esse princípio que eu acabei de ler aqui, do capítulo 21, do versículo 5 ao versículo 17, né, fala de muitas coisas sobre essas questões, de o que vai acontecer e o que nós devemos fazer, né? E o que tem acontecido no mundo, nós somos testemunhas. Entre guerras, terremotos, pestes, pestilências, doenças, tudo isso já tem acontecido. O que nós temos que fazer? Continuar levando os ensinamentos de Jesus. É essa a nossa função. Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crer
será condenado. Há uma salvação e uma condenação. Jesus falou aqui sobre o princípio das dores, porque ele disse, vai acontecer essas coisas aqui, estão acontecendo e vão continuar acontecendo. No vídeo de amanhã nós vamos continuar lendo essa palavra aqui, porque tem outras coisas que Jesus falou a respeito desse sermão profético aqui, né? Mas vamos ficar com essa palavra que nós devemos fazer hoje. Nós devemos orar, nós devemos observar o mundo, né? E nós devemos levar a mensagem do Evangelho, porque essa é a nossa função. Então vamos fazer o nosso melhor. Vamos realizar o nosso melhor. Vamos levar a mensagem do Senhor fazendo o nosso melhor e não nos preocupando com o que vamos falar, porque o Senhor vai nos dar sabedoria para falar da sua palavra. O Senhor vai nos dar sabedoria para levar a sua mensagem. Então, que Deus nos abençoe ricamente nesse dia e que Deus venha nos dar sabedoria para falar do seu amor. Que Deus nos abençoe.